Grêmio, hora de reformar. Reforma demanda tempo, paciência, união e principalmente muito trabalho. Exige primeiro destruir as ruínas para depois construir as novas paredes. Se o que estão fazendo dará certo, só o tempo dirá, mas uma certeza salta aos olhos: não estão de braços cruzados. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui, que nos apoia, que se inscreveu, que deixa seu like, que clicou o sino de notificações para receber todos os vídeos produzidos por nós, que compartilha nossos vídeos. Muito obrigado, mas valeu mesmo. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: o que está acontecendo com Luiz Felipe Scolari? Felipão tem história. De professor de educação física de colégios em Montenegro, Rio Grande do Sul, a um dos grandes nomes do futebol mundial. Entre glórias e fracassos, ele escreveu seu nome. O problema é que ninguém vive de nome. Chegou a hora de Luiz Felipe Scolari parar, voltar ao laboratório e se reciclar. Aprender com os erros. Não falo das falhas na final da Copa da Europa contra a Grécia, no Chelsea, quando tentou impor sua vontade diante de estrelas do patamar de Drogba, ou até mesmo no 7-1 contra a Alemanha. Filipão tem que repensar o que fez ontem no Grêmio 0, Flamengo 4. O grupo de Renato Portaluppi, que o treinador confiava plenamente. A geração dos guris, o melhor futebol praticado no Brasil, coisa do passado. O vestiário do Grêmio está destruído, precisa ser reformulado. Claro, a gente sabe que uma reforma demanda tempo. Não existe uma varinha mágica. Também não adianta um caminhão de dinheiro, trazer medalhões, trazer jogadores de todos os tipos, se não fechar. Se não surgir ali um time, com um jogando pelo outro e cada um sabendo o que tem que fazer dentro de campo. A geração guri, a transição maravilhosa, a gente vê aos poucos, virando história. Basta ver Ricardinho, Bob Sim, o Darlan, o Jean-Pierre, o Jonathan Roberts, outras estrelinhas que surgiam como grandes promessas, o futuro do Grêmio, estão perdendo espaço. Daquela euforia, sobraram os dois goleiros, o Breno e o Chapecó, o Wanderson e o Ferreirinha, se quiser jogar futebol. Isso é um bom sinal? O tempo dirá. Na verdade, é apenas um sinal de mudança. Para bom, para ruim, para melhor, para bem, para pior. É muito cedo para a gente fazer qualquer previsão. Agora, temos que ir para a ponta do lápis para ver se na mão de Felipão o time do Grêmio não está envelhecendo. Nunca pensei que eu ia dizer isso na vida, mas sou obrigado. Pela primeira vez na vida, eu concordo com os gremistas modinhas. O Grêmio perdeu para o Flamengo por causa do Renato. Fora Renato, fora Renato, fora Renato, fora Renato. Mas Renato já está fora. E agora, o que dirão os gremistas modinhas? Já sei. Fora Filipão, fora Filipão, fora Filipão. Que várzea. O Grêmio já vinha mal com o Renato. Piorou sem Renato. Ficou claro para todo mundo. Os jogadores do tricolor foram mimados. E com mimados, a gente tem que saber tratar. Não adianta nem ao céu e nem ao inferno. Tanto que o Grêmio contratou de cara o Thiago Nunes. Um treinador que fala manso,
que não tem força, não tem imposição. Os jogadores só faltaram bater nele, se é que não bateram. Aí veio o Felipão, aquela truculência toda. Também não é por aí. Mimado, a gente não pode deixar fazer tudo, porque senão ele se acha e se perde. Agora também não adianta vir com ferro tentando na marra que ele faça o que a gente acha certo. Tem que saber como jogar. Dar o tapa e assoprar. Dar o tapa e assoprar. O elenco do Grêmio está dividido entre os jogadores, mas unido contra Felipão. Isso está na cara. E cabe ao veterano treinador tentar se aproximar e conscientizar os atletas que eles têm que reavaliar a conduta para o bem deles e do clube. Caso contrário, a barca vai afundar. Agora, tudo isso demanda tempo. Aí vem outras questões, vem também as místicas, fator sorte. Isso existe no futebol? Existe. Então, o Grêmio precisa de tempo para tentar se arrumar. E tempo é algo que ele não tem. E não adianta. Quando o azar sair, o urubu de baixo cai no de cima. E na arena aconteceu exatamente isso. No Grêmio. Foi o confronto Renato versus Felipão. Renato 4, Felipão 0. Sacode. Quer dizer que o Portaluppi é muito mais técnico que o Scolari? Não, não vamos exagerar. Mas quer dizer que era muito cedo para o Grêmio enfrentar um time da envergadura do Flamengo. E o sorteio colocou justamente esse confronto. Então o Renato tem um time pronto, e vem desde o tempo de Jesus, um time que foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, que tem jogadores acima, como diz o Bruno Henrique, um patamar acima. Então, claro, a gente como torcedor acreditava. A esperança é a última que morre, mas no fundo sabia que seria complicado o Grêmio classificar. O que não quer dizer que se esperava um revés como aconteceu ontem, cair de 4. Tem torcedor que até agora acredita que dá para virar no Maracanã. Isso é a fé, isso é o amor, isso é a vontade de acreditar. Mas, falando racionalmente, o Grêmio estaria eliminado por falta de sorte e incompetência. E quanto ao jogo de ontem, 4-0 espelha o que foi a partida? Vamos dividir. Primeiro tempo, com certeza, não. O Grêmio foi bem, conseguiu se nivelar ao Flamengo. Segundo tempo, 4-0 foi pouco. E claro que esse desastre não foi por acaso. O Grêmio, se reestruturando, entrou em campo e surpreendeu. O primeiro tempo foi a melhor apresentação da equipe em 2021, sem a menor sombra de dúvidas e diante de um adversário de respeito. O Flamengo não jogou nada? Não. O Grêmio não deixou o Flamengo jogar. Lucas Silva, Thiago Santos, Vila Sante simplesmente dominaram o meio de campo. Deram uma proteção à dupla de zagueiros,
Dupla de zagueiros essa que ainda está tentando se encontrar. O Kahneman voltando de lesão totalmente fora de ritmo. O Rodrigues, a gente nunca sabe o que dele esperar. Pela esquerda, o Rafinha. Rafinha sabe jogar, mas tem que se adaptar à nova função e também já é um veterano. Mas Alisson chegou ali, cobriu bem, a coisa não comprometeu. Na direita, Wanderson muito bem. Um Douglas Costa, uma velocidade, uma intensidade, trocando hora na direita, hora na esquerda, enlouquecendo a defesa rubro-negra. Borja também segurando os dois zagueiros. O Grêmio surpreendeu. Poderia ter feito 1 ou 2 gols? Poderia, mas daí vem aquela conjugação, né? Poderia é passado do verbo não pôde. Aí começam algumas questões que Felipão tem que discutir com ele mesmo. Alisson é um jogador tático? É. É um jogador útil? É. Um jogador esforçado? É. É um jogador para formar elenco? É. Mas Alisson não pode ser considerado titular absoluto e muito menos entrar numa função para aparecer lá na frente para concluir. O Alisson deixou de ser atacante. Ele não sabe fazer gol. Não dá nem para condenar o rapaz. Ele não é um finalizador. E da forma que o Grêmio está jogando, os lances capitais caem nos pés de Alisson. Então, na partida de ontem, o Grêmio teve 2 chances reais de gol. As 2 desperdiçadas por Alisson. Então, tem que parar com teimosia, Felipão. Se tu quer transformar o Alisson num segundo Ramírez, perfeito, ele cai bem na função. Agora, não pode inventar de querer que o cara apareça na frente para marcar os gols que o Grêmio precisa. Então, Felipão mais uma vez mostrou o que é um técnico de sistema defensivo. Ele fechou o Grêmio, o que não quer dizer que retrancou o Grêmio. Não. O Grêmio soube se defender, avançou suas linhas, tirou o espaço do Flamengo e jogou um belo futebol no primeiro tempo. E antes da primeira etapa terminar, o Flamengo teve a expulsão de Islas. Isso desestruturou o Grêmio? Não. Não me venha com essa lenda urbana. O Grêmio jogou contra 10, mas poderia jogar contra 11. Na segunda etapa, o time simplesmente parou. O Grêmio, que se espera para a sequência de temporada, voltou a ser o Grêmio, que vem judiando da torcida até então. Segunda etapa, começou o confronto Renato versus Felipe. Renato foi muito bem. Fez o beabá do futebol, tá com um homem a menos, jogando fora, tem um empate, tem um jogo ainda em casa. Pronto, 2 linhas de 4, fechou a casinha, tirou a velocidade do Grêmio e deixou o Gabigol lá, entre 2 zagueiros, brigando, fustigando. Ele sabia que o Grêmio viria para o abafa, como veio. Aquela coisa, bolinha para lá, bolinha para cá, balão para a área, tira a zaga. Bolinha para lá, bolinha para cá, balão para a área, tira a zaga. Só que Renato surpreendeu. Ele sabe que tem jogadores que sabem jogar, então ele não ficou quietinho esperando o Grêmio vir. No início ele foi para frente e surpreendeu. Jogava por uma bola nos primeiros 10 minutos, e essa bola veio numa falha gritante da zaga tricolor. Não é possível um escanteio batido a meia altura do primeiro pau atravessar a pequena área e sobrar para o zagueiro rubro-negro, no meio de 3 zagueiros do Grêmio, e ele ainda ter tempo de dominar e chutar. A bola bateu no meio da perna do Rafinha, deslocou o Chapecó, azar. Vamos dizer que o lance terminou de uma forma meio sobrenatural de Almeida, que só acontece quando o time realmente não está numa boa fase.
Mas a bola, ela costuma judiar dos incompetentes. E a falha do Grêmio naquele primeiro gol do Flamengo foi simplesmente juvenil. Mas nessa situação, perdendo de 1-0, jogando contra 10, tendo mais 35, mais 90 minutos de partida, o que se esperava de um treinador? Calma, vamos continuar jogando do jeito que estamos, vamos para cima dele e vamos tentar o melhor, mas sem correr riscos. Vamos continuar sendo uma equipe. Douglas Costa tinha saído por lesão, mas Ferreirinha entrou relativamente bem, não comprometeu. Vamos jogar futebol como um time, a liderança dentro de campo. É claro, Lucas Silva, Thiago Santos, acabou a necessidade de 2 volantes para marcar o Gabigol. Então, tirou o Lucas Silva, fez bem, e colocou mais um homem de frente. Uma esperança, uma contratação nova, Campas. Ah, é cedo para lançar o jogador na fogueira? Não, era hora dele entrar. Foi bem o Felipão até aí. Só que o tempo foi passando. Aí o Felipão enlouqueceu. Bom, ele foi colocar Diego Souza. É uma boa substituição? É. É por quê? Porque o Flamengo voltou, tinha vantagem, 2 linhas de 4, o que precisaria dar balão para dentro da área. Lógico que a presença de Diego Souza seria vital, perfeito. Borja continuaria entre os zagueiros dentro da área e Diego voltaria um pouco para ajudar na armação, mas na hora do vamos ver estaria dentro da área para trombar com os zagueiros. Até aí Filipão foi bem, só que de repente ele tirou Alisson e Thiago Santos. Poxa, o que ele fez foi absurdo. Porque simplesmente ele tirou todos os homens que marcavam. Ele abriu uma avenida, deixando exposta uma zaga insegura. E já com uma certa idade, né, seu Kahneman? Ele não poderia ter feito isso. Felipão, nessa substituição, ou nessas substituições, cometeu crime previsto em lei. Eutanásia. Renato, quando viu aquela passarela, ele vibrou, porque o técnico gremista deu ao Flamengo aquilo que os jogadores rubro-negros sonham, espaço para jogar. Os caras sabem jogar. Será que o Filipão achou que viria para o abafa e que o Flamengo ficaria quietinho lá no fundo mesmo, vendo a avenida, jogando como covarde? Claro que não. Nós estamos falando do bicampeão brasileiro. Então, o que o Renato fez? Rondinei, sangue novo, veloz, aberto pela direita, em cima do Rafinha, veterano, e sem a proteção do Alisson, e Vitinho na esquerda, tendo o Wanderson, que era mais um que subia e não tinha mais a proteção do Lucas Silva ou do Thiago Santos. Resultado, virou uma festa. Rondinei de um lado, Vitinho do outro, Gabigol ou qualquer um que entrasse pelo meio, estaria o 3 contra 2 nos contra-ataques. Então eu volto a dizer, 4-0, foi justo? Olha, se foi justo no contexto, eu não sei. Mas que foi pouco. Depois da lambança que fez Felipão, isso foi. Então agora é esperar que o time do Grêmio lamba as feridas
que Felipão aprenda com os erros, que os jogadores entendam qual é a real situação, que o tempo de Renato passou, que eles têm que voltar a se unir e jogar em função do que quer o treinador, que agora não interessa o que eles acham certo ou errado, eles têm que ser funcionários bem pagos, que são obedecer ordens e fazer o que precisam fazer, dando um algo mais. E começar a pensar no Brasileirão. E pelo menos isso me tranquilizou. Pelo que o Grêmio mostrou contra o Flamengo, naquela noite a ser esquecida, o time não vai cair e vai lutar na parte de cima da tabela por uma posição melhor. O segundo turno, com o Grêmio se ajustando, claro que trará bons resultados e tirará essa coisa, essa bola que está na garganta da torcida. Agora, que ontem foi um fiasco, foi. Resumindo, um fiasco que veio, primeiro, méritos do Flamengo. Um grande time. Segundo, uma tacada de mestre de Renato Portaluppi. Terceiro, um erro infantil, inacreditável, de Luiz Felipe, de 2 Copas do Mundo, de Copa da Europa. Realmente, ontem, ele teve um ataque de amadorismo. Esperemos que não seja uma demonstração que ele é um treinador que sabe apenas montar sistema defensivo, gosta de sofrer, gosta de jogar jogos grandes, sendo pressionado, indo por uma bola, mas que na hora que ele tem que impor o jogo, ele se perde totalmente. E também vamos culpar um pouquinho de falta de sorte, de azar. Não pelo que aconteceu dentro das 4 linhas, mas convenhamos. Pegar o Flamengo justamente agora que o time está se reformulando e precisava assim de uns 20 dias, 30 dias para montar uma equipe, transformar aquele grupo de jogadores num time, aí foi muita judiação da bola. Mas se confirma, né? Os deuses do futebol, eles costumam punir os incompetentes. Assunto encerrado e ponto final.